Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para o canal Saberes Psíquicos. Eu sou Lívia, psicóloga, estou com uma convidada super especial, Maria de Fátima, que também é psicóloga, diretora da Fundação Gregório Barenblit, que é o CAPS Psicossocial na cidade de Uberaba. Obrigada, Fátima, por você estar conosco mais uma vez aqui no canal. Eu que agradeço o convite, é um prazer, né? E um prazer falar com todas e todos. E para a gente começar o nosso bate-papo, antes de eu fazer a primeira pergunta, eu gostaria que vocês dessem o joinha de vocês, se inscrevessem para o canal, compartilhem, divulguem. Vamos falar de um assunto muito importante. Saúde mental é fundamental para todos nós. E falando em saúde mental, Fátima, eu gostaria que você nos dissesse como é o seu público, as pessoas que vocês atendem, o CAPS psicossocial. O que é o CAPS, né? Quais o público, a demanda? O CAPS, ele funciona como funciona desde o início, voltado ao atendimento. Atualmente são cerca de 400 pessoas. Cada uma tem o seu plano terapêutico singular, né? Isso é feito uma avaliação, primeiro, para ver se há necessidade de CAPS, não é automático, né? Tem uma admissão, um processo muito delicado e atencioso, né, de acolhimento, e nessa admissão se verifica se a pessoa precisa de CAPS. Sim. Quem precisa de CAPS? Quem está mais agravado, porque as situações de sofrimento com menor agravamento, elas são indicadas para serem cuidadas na rede básica de saúde. Né? Sim, nas unidades básicas de saúde, nós temos vários colegas, né, psicólogos, psicólogas, né, que atendem as situações menos agravadas. Certo. Aqueles que são admitidos no CAPS é porque ou estão em crise, né? Crise nesse sentido assim, já tem um agravamento do sofrimento, do adoecimento, e elas precisam de um cuidado intensivo e com maior complexidade. Sim. O que é essa maior complexidade? A maior complexidade é, classicamente, ela vai à consulta psiquiátrica e o psiquiatra está dentro, né? Então, acompanhamento, por exemplo, às vezes começa a medicar hoje e tem alguma necessidade, então não tem que esperar, como no ambulatório, quando as pessoas não estão agravadas, ou na rede privada, né, esperar 1 mês ou 2 meses, né? Ela pode ter uma revisão, ela imediatamente tem o terapeuta de referência, né? Então ela inicia, ela sabe qual que é o grupo dela de psicoterapia, né? E tem um terapeuta que é a referência mais direta, mas ela é cuidada por todos. Né? E tem aí as oficinas, que são várias modalidades de oficina, né? Que a gente chama assim, mais cognitivas, as com objeto intermediário, né? Que trabalham com pintura, que trabalham com... Teve época de argila, atualmente não tem, né? Com a escrita, com desenho, né? Todos com bordado, com esses objetos intermediários. E nós temos as chamadas oficinas mais corporais, né? Onde você trabalha com outras linguagens, né? A linguagem de alguns teatros específicos, que não é o teatro da representação, né? E isso a gente estudou a gente estudou isso muito com Barenblit, que criou o esquizodrama, que é uma das formulações clínicas para o trabalho a partir da esquizoanálise. E o que traz essas formulações clínicas que nós chamamos clínica com K? Né? Primeiro que vai considerar, por exemplo, os aspectos positivos, afirmativos de uma crise. O senhor Dr. Freud também já considerava que quando a pessoa está delirando, está alucinando, ela já está reorganizando uma situação psíquica
onde houve uma caotização e tanto a alucinação quanto o delírio, eles já são uma reformulação possível do sujeito, mas que essa linguagem ela é estranha, por exemplo, para quem convivia com ela antes, né? Porque já tá calcada numa outra realidade psíquica. Então, por exemplo, o que assusta às vezes na família quando a pessoa surta? Quando a pessoa entra em crise? Às vezes não foi percebendo o que vinha se passando antes, né? O Bichon Rivière vai trabalhar muito isso como uma depressão geral para todos os casos, é interessante isso. Depressão no sentido assim, de que havia um afundamento naquele próprio sujeito e não foi percebendo que ele foi ficando demasiadamente interiorizado, né? E isso às vezes toma a forma que é possível para aquele indivíduo apresentar uma crise desse ou daquele modo, por exemplo, uma cíclica no caso da mania depressão, né? Uma com aspectos paranoides, né? Onde o sujeito se sente atacado desde fora, né? Se ficar mais grave ainda, ele pode ser atacado desde dentro, por exemplo, pelos próprios órgãos, como se, por exemplo, um fígado, um baço, qualquer órgão. Que é a somatização? É mais do que a somatização isso. É mais do que a somatização. É como se um órgão tivesse se tornasse um ser por ele mesmo, né? E atacasse o indivíduo. Né? Então, do tipo assim, recebo ordens do meu baço que está me mandando fazer uma coisa que eu não quero fazer, por exemplo. Ou ainda está nessa exterioridade que é, recebo ordens do meu psiquiatra, do meu pai, da minha mãe, ou de um personagem histórico para fazer isso e aquilo. Ele comanda a minha cabeça. Né? O meu pensamento, ele invade, toma conta do meu pensamento. São as várias formas. Ou na psicose, né, com todo o que na esquizoanálise a gente chama de todo o delírio histórico, né? Não é um delírio calcado nas relações parentais, né? É calcado em figuras históricas, né? O que se passa, por exemplo, não é incomum que a gente está diante de várias guerras e a que mais chama atenção e a que mais dói nesse momento é a guerra entre a Palestina e Israel, né? Israel e a Palestina. E a cada criança daquela, morreram crianças também em Israel, mas a todas diariamente, todas aquelas crianças, aquelas criaturas que estão morrendo, inclusive dentro dos hospitais bombardeados, aquilo se afeta a cada um de nós, dito mais ou menos normal. Para a psicose para alguém psicótico, pode tomar uma forma ainda mais invasiva. Entendi. De tal forma que é como se ele, de fato, participasse do conflito. De fato, ficasse com medo da bomba, ficasse com medo de morrer, que seus filhos morram, né? Trazendo, presentificando alguma coisa que a humanidade perdeu, né? Olha que interessante que é a psicose. Todos nós temos essa possibilidade, só que nossas camadas, elas vão conseguindo criar defesas para a gente, né? E a gente não percebe que, na verdade, nós somos todos ligados, né? Um ao outro, toda a humanidade, e, na verdade, aquilo que acontece a um reflete em nós. Nós temos muitas defesas para poder ir sobrevivendo, né? E para o psicótico, normalmente, não tem essa defesa. A gente chama de uma porosidade, onde esse tipo de ataque o atinge diretamente, no real. Sim. No real. Então, ele pode entrar dentro da guerra da Palestina e de Israel. Exatamente. Né? Imagina a dor que é isso, né? Sim. Nessa literalidade,
Que para nós não, a gente tem esse distanciamento, dói, mas não chega no corpo nesse nível. Sim. Então, essas pessoas, essa clientela, esses usuários, né, que já ao longo desses 32 anos, são mais de 5.000 pessoas que nós cuidamos, a gente foi fabricando clínicas, cuidados, Sim. né, e continuamos inventando, que está calcado, claro, numa ética e numa estética também, que a gente pega muito aí, claro, de todas as nossas formações anteriores, mas muito na esquizoanálise, no esquizodrama, que deu para a gente uma forma de clinicar, que é de poder intensificar, por exemplo, de ajudar alguém a sair de crise, ao invés de barrar, de criar essa artificialmente, essa barreira para o sujeito sofrer menos, você entrar junto, por exemplo, intensificando uma crise motora com respiração, né? Então os cuidados podem ocorrer individualmente, grupalmente, né? No coletivo, isso que a gente chama de esquizodrama, que não é só aquele quando a gente reúne para fazer uma clínica, né? E poder lidar em maior profundidade com várias manobras respiratórias, né? Com vários artifícios do teatro não representativo, com a pintura, com que o sujeito que está manejando isso, ele tem já de ferramenta. Sim, né? Sim. E vai cuidando. Eu vou te contar muito rapidamente, não sei se há tempo, mas até que foi o pessoal do psicodrama que trabalhava conosco, que tinha um sujeito que estava naquela situação que eu mencionei antes, que ele já estava assim, os próprios órgãos o perseguiam, né, nesse nível de paranoia. Então ele era perseguido pelo baço dele, que ordenava situações com as quais moralmente ele não concordava. Então ele vivia rachado, em conflito com essa situação. E foi escutado, foi inventado vários dispositivos para cuidar desse nível de sofrimento, e isso não andava. Aí um dia o pessoal falou assim, esse baço vai falar a exaustão. Então eles criaram um canal de televisão, arrumaram uma caixa, microfone, um coletivo, porque diz isso não pode ser feito sozinho, é muito pesado, né? Um coletivo, e as pessoas falavam o que queriam na TV, e alguém ia gravando, para depois que eles pudessem ver. Olha que interessante. Nossa. Né? E aí chegou a hora do Baço falar, e o Baço falou, contou muitas histórias, né? Do que era exigido dele no pensamento, e foi falando, e falou a exaustão, e a gente não sabe, é sempre assim, porque a gente não tem a pretensão de curar ninguém, a gente tem a obrigação de inventar, sem parar, cuidados, Sim. Né? Mas ninguém sabe os efeitos disso. E a gente não sabe por que o efeito disso foi que o Baço nunca mais precisou falar. Nossa. Falou a exaustão, todo mundo ficou muito feliz, ele mais ainda, né? Aí ele pôde cuidar de outros aspectos, mas o Baço não falou mais, porque encontrou um lugar e gente para escutar o Baço falar. falar. Gente, isso é fantástico, porque é a conexão, né, corpo-mente, né, Fátima? Quantas vezes a gente se sente desconectado? A pessoa fala, eu tô com dor de cabeça, como se a cabeça estivesse segregada do corpo, né? Isso. Me lembrou uma sessão que eu pedi para uma paciente desenhar como ela se via. E ela desenhou o corpo dela bem obeso, porque ela se via bem obesa. Ela estava com sobrepeso, mas não da forma com que ela desenhou, e sem cabeça, Fátima. Ela desenhou ela sem cabeça. Ou seja, ela estava totalmente desconectada, né? No sentido de
de corpo, mente, de sentimentos. Nossa, isso é fantástico. Gente, eu tive a oportunidade de participar de algumas oficinas de esquizodrama. É muito, muito, muito bom. Fátima, agradeço a sua participação, a sua colaboração para o nosso vídeo. Eu gostaria de finalizar com a sua fala, que você dê um recado para quem está nos ouvindo, sobre saúde mental, sobre todas as ferramentas que você utiliza. O que você diz para quem está nos ouvindo, que às vezes tem algum transtorno psíquico, às vezes tem alguma depressão, é bipolar, ou tem transtorno de ansiedade generalizada? Porque, né, todos nós já passamos por alguma situação, ou conosco mesmo, ou com algum familiar. Qual o recadinho que você tem para passar para os nossos ouvintes? Que o sofrimento, né, ele é singular, cada pessoa tem. Mas tem situações que precisa se cuidar, né? E que essas pessoas possam encontrar terapeutas éticos, né? E a gente tem uma profissão linda, né? Com muita gente fazendo cuidados lindos, e que possam juntos, quanto maior for o sofrimento, que possam juntos pensar, escrever, cartografar junto essa história. Porque uma história, ela não é feita só de sofrimento, né? Eu acho que nós falamos muito aqui hoje foi assim, de uma escuta, mas uma escuta que ela de uma alteridade, né? Alteridade é essa coisa de que o outro é o outro, né? Mas eu aprendi, tem um conceito maravilhoso do Barenblit, que a alteridade não é pouco. Então ele vai trabalhar como realteridade, que significa o quê? Tocando nos miudinhos, que a nossa abertura da nossa mente, a nossa abertura amorosa como terapeuta, ela tem que crescer à medida que ela encontra com os sofrimentos mais estranhos, né? Então ela não está pronta. É no próprio acontecimento do encontro que ela cresce e é capaz de ouvir o que ela não ouvia antes, né? E isso não é só para os terapeutas, né? Eu acho que é para os educadores, para os profissionais, para a humanidade que está muito sem paciência de ouvir, né? A singularidade do outro já interrompe e já quer colocar numa prateleira, né? Então acho que é isso, a singularidade não é, a gente não é só uma digital diferente, né? A gente somos seres singulares e ao mesmo tempo somos todos articulados. Sim. Né? Essa complexidade que a vida nos põe, né? Ser único e ao mesmo tempo não existir fora dos outros, né? Homens e mulheres, entre outros homens e mulheres, né? E isso imediatamente leva a pensar que há necessidade de toda a quebra de todos os preconceitos, né? Ou pelo menos a gente já poder reconhecer que essa é uma a questão fundamental da luta antimanicomial, que ela tem que estar articulada às outras lutas, que é de cuidar direito, né? Caber na sociedade, mudar a mentalidade de todo o entorno, né? Porque se equivocadamente aqui e na maior parte do mundo a saúde mental primeiro foi assistida no nível terciário, que é o hospital, isso não é neutro, isso dizia que tinha que fechar para cuidar. Muita gente fez isso com boa intenção e muitos não tanto, ou nenhuma boa intenção. Mas quando a gente faz isso na sociedade, a gente está dizendo para a sociedade que é uma população perigosa. Então, uma das grandes questões da reforma psiquiátrica brasileira e no mundo e da luta antimanicomial é poder desmistificar esse preconceito para que as pessoas possam conviver e numa outra situação, se for
se eu for convidada, eu conto, mas nem 3% da população que vai a tratamento põe em risco a vida dos outros ou de si mesmo. Então, essa era a grande mistificação para internar todo mundo. Ah, sim, que a pessoa colocava as outras em risco. Exatamente. Era o objetivo. E na verdade é um percentual muito baixo. Baixo. E a gente eu falo a partir de uma estatística que foi feita em todos os hospitais psiquiátricos mineiros, e eu fiz parte dessa intervenção, mas aí eu acho que é assunto. Sim, para nossa. outro dia. Ou seja, tinha que ter uma justificativa para institucionalizar. Então, vamos buscar. Né? E começamos pelo nível terciário. É. Quando, na verdade, olha quantos cuidados em liberdade. E é claro, vai sobrar algum leito? Vai. De retaguarda. Como você tem para os outros sofrimentos, os outros adoecimentos. Uma retaguarda, né? Do tempo que é necessário. E muitas vezes essa retaguarda ela é necessária porque no dia a dia você não tem quem cuida daquela pessoa, né? Sim. Porque se você tivesse, quando ela volta para casa, ou quando você tem uma questão que o Beraba ainda vai caminhar, que é ter os leitos de retaguarda dentro dos CAPs, só o CAPS AD que tem, né? De ter esses leitos de retaguarda, vai internar muito menos gente que está em tratamento. Sim. Né? Vai internar outros que ainda não entraram na rede e que, de uma forma correta, o hospital de referência, ele reencaminha para a rede quando ele recebe, como porta de entrada, e depois ele reenvia para os CAPs. Certo. Fátima, muito obrigada. Pessoal, compartilhem com os contatos de vocês. Agradecemos aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.